Olá, eu sou David Benezra e hoje iremos falar sobre os 14 fundamentos de Maimônides. Fundamentos esses criados por ele, para que pudéssemos saber descrever entre um mandamento, um preceito rabínico e um preceito da Torá. Assim, em que nós pudéssemos interpretar qual foi dado por Hashem e qual foi dado por Hashem, mas reinterpretado, remodulado, refeito pelos rabinos. E depois criado uma nova lei. Por exemplo, as velas de Shabat, cujo é um preceito rabínico, uma ordem rabínica, mas não está escrito na Torá. Vamos então, antes de aprofundarmos os 14 fundamentos de Maimônides, devemos primeiro interpretar o verdadeiro sentido dos preceitos da Torá. A Torá nos diz que os números exatos, a soma exata dos preceitos entregues a nós no Sinai, através de Hashem para Moshe e para o povo de Israel, foi 613 mandamentos, ou seja, 613 preceitos. Desses 613, o Talmud, os rabinos talmúdicos, só um instante, os rabinos talmúdicos interpretam dividindo esses 613 em dois. A primeira parte com 248 mandamentos. E a segunda parte com 365 mandamentos. A primeira parte, 248, são os positivos. E os 365, a segunda parte, os negativos. A primeira parte dos positivos são referentes aos 248 órgãos do corpo humano. Como se fosse nos dito, cumpra a tzedakah, por exemplo, com uma determinada parte do corpo. Hoje, cumpra a tzedakah com sua mão esquerda. Amanhã, cumpra com sua mão direita. Ou, por exemplo, os negativos. Ou, por exemplo, estude os rabinos com o seu olho esquerdo hoje, com o seu esquerdo, amanhã com o seu olho direito. Enfim. Já os negativos são referentes aos 365 mandamentos que são referentes aos 365 dias do ano solar. Como se dissesse, não cumpra, não faça, não quebre tal preceito hoje nem nunca. Por exemplo, não acenda fogo no dia de Shabat. Como, por exemplo, não trabalhe nas festas santas. Como, por exemplo, guarde o dia de Shabat, que é um dever, e não acenda o fogo no dia de Shabat, um negativo. O Shabat é um bom exemplo para citarmos isso. Ele nos dá nos 248, guarde o dia de Shabat, santifique o dia de Shabat. Já no 365, não acenda fogo no Shabat, não trabalhe no Shabat, e etc. Ou seja, não trabalhe hoje, mas você, seu corpo, guarde o Shabat. Entenderam mais ou menos a referência? Para ficar mais fácil de entender? Beleza. Se tiverem alguma dúvida sobre o tema, como já disse, podem colocar aí nos comentários e iremos responder a todos na medida do possível, iremos responder a todos com o próprio comentário. Caso tenha muitos comentários, como já disse, você será respondido um dia. Fique, no aguardo. Mas acho que ficou claro de entender, né? Beleza. O primeiro fundamento de Maimônides nos diz que não se deve incluir nesta lista. Qual lista? Maimônides começa já este capítulo dizendo, não se deve incluir nessa lista. Mas que lista? Bom, a lista aqui interpretada, caso você leia o capítulo inteiro, você vai descobrir que na verdade essa lista era uma lista criada por Maimônides sobre os mandamentos cumpríveis nos dias de hoje. Por exemplo, quando isso fica claro? Bom, em um dos preceitos, que já vou dizer qual que diz que não devemos incluir nessa lista os preceitos que não sejam de geração para geração, como por exemplo a guarda do Shabat. Por exemplo, não podemos incluir nesta lista o mandamento, por exemplo, de levar o boi, o bezerro, enfim, para o templo, porque não tem templo. Então, esse mandamento já não seria incluso, já não seria mais um dos preceitos. Então, essa é a lista que o Maimônides tenta interpretar aqui. E os mandamentos de ordem rabínica são aqueles criados pelos rabinos. Como disse, a velas de Shabat, um mandamento rabínico. A Halá, um mandamento rabínico. Se quiserem mais aprofundamento sobre as questões de Shabat, podem também pedir nos comentários que nós talvez faremos um próximo episódio sobre o judaísmo caminho do meio, falando sobre Shabat. Mas o ponto é que os mandamentos rabínicos não se encontram na Torá.
São utilizados, tirados as inspirações da Torá, mas são criados mandamentos diversos, como por exemplo, o dia de Shabat, os rabinos pegam e fazem o acendimento das velas. Vem o Shabat, faz a retirada do pedaço das massas lá para serem queimados no templo, no Efá. Os rabinos vão lá e criam o halá. Né? Não o halá, o pedaço, porque, não sei se você sabe, mas o nome da halá não é o nome dela, né? Halá é o nome do pedaço, tá? É o nome do pedaço tirado da halá. Só que esse pão chamado halá foi criado pelos rabinos para representar esse sacrifício. Tanto que você pega essa parte, se você for numa sexta-feira em uma casa judaica, você vai ver que vai ter cheiro de queimado. Não, ninguém queimou o arroz. Na verdade, eles estão fazendo um mandamento. Eles estão queimando essa parte que tiraram da halá para poder transformar em halá. Ou seja, uma pinceladinha aqui sobre o assunto de Shabat. Então quer dizer que se eu tirar um pedaço de qualquer tipo de massa, seja ela um bolo ou principalmente um pão, né? Vou fazer lá, por exemplo, um pão italiano, e eu tiro sua massa e queimo, este pão se transformou em halá e pode ser usado no Shabat. O pão trançado é um... Também não quero me aprofundar demais para não acabar fugindo do tema, mas dando uma pinceladinha. O pão trançado do halá é uma inspiração dos Ashkenazi, da Europa, cujo lá na Europa, na época da Idade Média, era costume fazer pães trançados, principalmente na Ucrânia, região Ashkenazi. Fizeram o pão trançado e os sefaraditas, como nós, da nossa sinagoga aqui, portugueses, espanhóis, Mizrahi, né, da Arábia Saudita, de países árabes, do Egito, etc., que são judeus marroquinos, acabaram adaptando e acabaram pegando esse costume e acabou se transformando em uma cultura judaica universal. Todos os judeus hoje fazem a halá trançada. Tanto que os ashkenazis tiveram que se separar entre fazer de 6 e de 3, né? Sefaradi faz de 3 tranças, ashkenazi faz de 6, para poder diferenciar qual casa é qual, por ser um preceito que foi adaptado. Então, é um mandamento rabínico. Tá? E este mandamento, infelizmente, não seria listado nesta lista, pois aqui ele está listando os da Torá, beleza? Segundo preceito, segundo fundamento. Não devemos incluir nesta enumeração os que se pode deduzir das Escrituras por meio de qualquer um dos 13 princípios excedidos, ou seja, que ele diz sobre os 13 princípios da fé judaica, pelos quais se interpreta na Torá, ou por meio da inclusão. Aqui, nessa outra interpretação está escrito assim: não devemos incluir nessa lista os preceitos dedutíveis das escrituras da Torá, o que aqui deixou meio extenso e não muito claro. Mas o que seriam os preceitos dedutíveis da Torá? Bom, os preceitos dedutíveis seriam, por exemplo, aquele que o seu rabino da sua sinagoga, de novo, não estou atacando ninguém, ele não está errado, é um preceito rabínico, mas, por exemplo, ele leu uma parte lá da Torá, e ele deduziu que ali era um mandamento. Não tem como citar um exemplo agora. Talvez mais pra frente consiga citar em um próximo vídeo. Mas, por exemplo... vamos lá. Ele leu ali Êxodo. E ele deduziu que existe um mandamento ali. Ele iria pegar aquilo e fazer um mandamento. Beleza, para a comunidade dele. Agora, este não pode ser considerado nem mandamento rabínico e muito menos um mandamento da Torá. Porque ele não está claro, né? Ah, mas as velas de Shabbat também não estão claras. Ok, mas esse é um mandamento rabínico que ficou claro, porque ele tem um fundo da Torá, que é o mandamento do Shabbat. A halá também tem um fundo da Torá. Ele foi inspirado num sacrifício do Efá. Então, sabe, é aquele que é dedutivo. Ele não tem de onde tirar, ele tirou de algum lugar, ele leu, tá subentendido, mas não é. Entendeu? Sabe aquilo que parece não é? As famosas letras brancas. Este até pode ser avaliado e considerado como um mandamento, mas nesta lista de Maimônides, não. Para Maimônides, para ser um mandamento, ele tem que ser claro. Você não pode mandar uma pessoa fazer alguma coisa que você não deixou claro. Por exemplo, pega lá aquilo lá. Aquilo lá o quê? O que é aquilo lá? Aquilo lá pode ser a cortina, pode ser que no caso do nossa biblioteca aqui, pode ser aquele quadro, aquele cortina, aquele armário. O que é aquilo? Né? Então também não pode ser incluídos. Terceiro fundamento, Maimônides nos explica que não devemos incluir nessa lista também os preceitos que sejam obrigatórios, que não sejam, obrigatórios por todos os tempos, ou seja, por todas as gerações.
Por exemplo, ele não inclui. Mesmo que esteja, agora nesse caso é meio complicado de entender, mesmo que esteja descrito na Torá, por exemplo, o sacrifício do templo, né? O sacrifício dos bois, dos bezerrinhos, né? Das cabras, ou até mesmo o sacrifício de Efá, ele não pode ser incluído nessa lista. Por quê? Bom, ele seria para todas as gerações, mas os dois templos e o Mishkan foram destruídos. O Mishkan, bom, quase todos os templos judaicos, né? O Mishkan, o primeiro e o segundo, o Mishkan, o tabernáculo, e o Beit HaMikdash 1 e 2, Beit HaMikdash primeiro, Beit HaMikdash segundo, foram destruídos em guerras. Ou seja, eles não são contados, porque eles são aqueles mandamentos que necessitam ter um terceiro para poder serem cumpridos. Por exemplo, o do sacrifício do Efá. Ele é um mandamento, mas ele teria que ser feito um sacrifício e ainda teria que ser feito no templo, ou seja, um terceiro. Tem que ter o tempo para poder ter o sacrifício para poder ter o Efá. Então ele já seria anulado. Maimônides diz no Mishneh Torah, principalmente nos Ilhot, no Sefer Hamadá, nos seus Ilhot, ele cita que o mandamento ele poderia ser feito de duas maneiras. Uma, nos dias que não houver templo, e o outro, nos que houver. Ou seja, Maimônides nos diz, caso haja o templo nesses dias. Ou seja, ele fala para a geração futura, para a nossa. Maimônides viveu há 1000 anos atrás. Então ele falava, se na nossa geração, que ele achava que iria existir, né? O judaísmo da época achava que ia... Por exemplo, Maimônides achava que 500 anos depois deles já existiria o templo. Já se passaram 1000 anos e até agora não temos o templo. Mas ele dizia, caso haja o templo, faça dessa tal maneira. Caso ainda não haja, ele ainda seja vindouro, faça desse jeito mesmo. Então, esse que tem que ter esses dois lados de Maimônides já não podia ser incluído nessa lista. Pelo próprio Maimônides, ele não inclui na sua lista dos preceitos. O quarto mandamento, ele está nos dizendo o seguinte, que nós não deveríamos incluir nessa lista aqueles mandamentos que necessitam ter outro mandamento, ou que outros mandamentos, ou até mesmo todos os mandamentos para que possa ser cumprível, né? Então, já não seria incluído nessa lista. Ele tem que ser um mandamento individual. Um mandamento, não... Talvez individual é a palavra errada. Talvez independente, melhor. Um mandamento independente, tá? Já o quinto fundamento é a razão dada ao preceito, que não pode ser interpretada como um preceito à parte. Vamos ler de novo para ficar mais claro. A razão dada ao preceito não pode ser interpretada como um preceito à parte. Ou seja, não cumprirá, não matarás, porque senão você vai morrer. Não trabalharás no sábado, porque senão você morrerás. Então, este se morrerás já não seria mais um mandamento. Beleza? Sexto mandamento. Sexto fundamento. Quando o preceito contém uma ordem tanto positiva quanto negativa, cada uma das ordens devem ser contadas separadamente, como se fossem dois preceitos diferentes. Um para os positivos e outro para os negativos. Novamente, agora no livro, né? Estamos no sexto. Quando um preceito contém tanto uma ordem positiva quanto negativa, cada uma das partes deve ser contada separadamente. Uma entre os preceitos positivos e a outra entre os negativos. O sétimo fundamento não se deve contar. Quando um preceito contém tanto uma ordem positiva quanto uma negativa, cada uma das partes deve ser contada separadamente. Uma entre os preceitos positivos e a outra entre os negativos. Ou seja, aquele mandamento que tem origem positiva, mas ele tem uma explicação negativa. Então ele não pode ser contado como o mesmo mandamento, ele deve ser separado, né? O negativo para os negativos, o positivo para os positivos. Mesmo que seja o mesmo mandamento, como no caso, de novo, do Shabat. Então, o positivo, né? O dever do Shabat nos positivos, a proibição do fogo do trabalho nos negativos. Beleza? Ficou claro? Agora sim, o sétimo fundamento. Eu tinha acabado lendo o sétimo mandamento junto sem querer. Não se deve contar as leis detalhadas do preceito. Ou seja, tem um mandamento, por exemplo, da cachuruta. Esse é um bom exemplo, da cachuruta. E você
não deve contar, por exemplo, cada lei do corte como um preceito separado. É tudo o mesmo, tá? A Kashrut é redonda, é aquilo, tá? Agora, ficar contando, a Kashrut é uma lei. Agora, o corte tá outra lei, o corte tá outra lei, corte... Aí, por que não pode ser feito assim? Porque daí você pode acabar criando preceito para um descumprimento, para uma readaptação. E a Kashrut não necessita de readaptação. Uma lei da Torá que existe até hoje. Ainda temos bois, ainda temos abate, ainda temos faca para bater. A sociedade não desevoluiu ao ponto de não ter mais como, ou não evoluiu ao ponto de não ter mais como fazer. Então não há necessidade de separar, de criar, por exemplo, vertentes. Então, ainda há, na sociedade atual, é tudo redondo, tá? É o mesmo mandamento, Kashrut, tudo aquilo é aquele livro gigantesco lá, americano dos ortodoxos, que explica detalhadamente a Kashrut, todas as partes da Torá que contam sobre Kashrut, tudo aquilo é um mandamento só, tá? Se você achar uma paraxá, por exemplo, que fala sobre Kashrut, quase metade da paraxá, aquela metade da paraxá inteira é um mandamento só, tá? Ficou claro. O oitavo fundamento, primeiro aqui, não se deve incluir entre os preceitos negativos uma declaração negativa a respeito do preceito, como possa excluir um caso particular de um determinado assunto. Esse é interessante. Vou ler primeiro aqui no livro e depois eu vou explicar com uma interpretação um pouco mais técnica, e aí eu vou ler aqui no computador uma interpretação bem interessante sobre este oitavo fundamento. Não se deve incluir este preceito negativo, uma declaração negativa a respeito do preceito. Beleza, no livro. Não se deve incluir entre os preceitos negativos uma declaração negativa que exclua um caso particular de determinado assunto. Bem interessante. Bom, vamos ler aqui então. Chega aqui quinto, sexto, sétimo, oitavo. Beleza? Ele já deu até aqui a página aqui. Oitavo preceito, fundamento. Passei. Nono. Oitavo. Beleza. Vou ler só o primeiro estrofe aqui, primeiro parágrafo da página, beleza? Você deve saber que uma proibição é uma das duas partes de uma ordem. Você deve saber que uma proibição é uma das duas partes de uma ordem. Que quer dizer, pode-se ordenar uma pessoa que faça algo ou que não o faça, como por exemplo, quando você manda alguém comer alguma coisa, ele disser coma, ou quando mandar que ele se abstenha de comer, ele disser não coma. No idioma árabe, porém, não há uma palavra que abranja esses dois significados. Os mestres do Kalam dizem, na teoria da lógica, algo assim em árabe, o preceito e a advertência não têm uma palavra em comum para expressá-los. E por isso fomos obrigados a referir-nos a ambos como o mesmo termo, que é o preceito. Assim fica explicado que uma advertência e um preceito são a mesma coisa. A palavra usada em árabe no sentido da advertência é la, lá. No imperativo, o que no hebraico, né, aqui no aramaico é lá. No hebraico nós falamos lo, né? Lotase, por exemplo, a palavra, né? Ou lo kosher. Você vai a algum restaurante não kosher, por exemplo, na cidade de Israel, que não seja kosher, nos bairros árabes, por exemplo, e diz lo kosher, lo kosher. Ou seja, não somos kosher, não temos carne kosher aqui. Então, o que prova que o idioma árabe, né, o idioma aramaico e o árabe tem muita relevância com o hebraico, né? Como eu já disse, como vou dizer ainda em outros vídeos, mas eu vou dar uma pincelada agora, o Kadish, por exemplo, que é uma reza judaica, tem a sua origem árabe. O Kadish, ele não é uma reza em hebraico, ele é uma reza em aramaico, mas escrita em hebraico no Siddur.
É como se fosse a única reza judaica transliterada, digamos assim, do aramaico para hebraico. Então ela está em aramaico, mas eles escrevem em hebraico. É uma informação interessante aqui. Este aspecto da comunicação, a saber ordenar que uma pessoa faça ou deixe de fazer alguma coisa, é encontrado sem dúvida alguma em todos os idiomas. Está, portanto, claro que tanto o preceito positivo quanto o negativo englobam ordens absolutas, a de fazer determinadas coisas e a de prevenir-nos para não fazer outras. O termo que define as coisas que somos ordenados a fazer é preceito positivo, e as que definem as coisas negativas que são avisados para não fazer são os preceitos negativos. Enfim, isso eu já expliquei. É o nome que abrange e o nome que abrange os dois idiomas do hebreu, que abrange os dois juntos, perdão, que abrange esses dois juntos, o preceito positivo e o preceito negativo no hebraico, aqui ele descreve como no hebreu, é Gezerah, decreto. Gezerah, ou Gezerah, decreto. Dessa forma, os sábios se referem a todos os preceitos positivos e negativos como sendo um decreto do rei. Ah, o que isso significa? Bom, significa da maneira mais branda de dizer, aquele mandamento. Só um instante. Subir aqui para tentar explicar melhor para vocês. Não se deve incluir entre os preceitos negativos uma declaração negativa a respeito do preceito, ou seja, não se deve incluir nessa lista aquela explicação. Por exemplo, na Torá, dá um mandamento, dá a sua explicação e depois dá um exemplo. Esse exemplo não pode ser contado na lista, tá? Bom, não vamos conseguir falar dos 14 fundamentos completo neste vídeo, por ser muito longo suas explicações, então faremos duas partes, ok? Este vídeo é a parte 1 dos 14 fundamentos de Maimônides, e na semana que vem teremos a parte 2 dos 14 fundamentos de Maimônides, onde faremos o nono, o décimo, o décimo segundo, primeiro, segundo, terceiro e quarto fundamento. Beleza? Vamos ficando por aqui. Eu sou David Ben-Ezra, fico muito grato a todos vocês por terem participado. Aqui, como eu sempre digo, temos o vídeo da nossa última Derashá, do Rabino Rabi Ezra Ben Levi, e aqui embaixo a Parashá da semana anterior da dele, ok? Para quem quiser acompanhar. Eu geralmente coloco no Kabbalat Shabbat e a da semana, mas graças a não termos feito vídeos essas 2 semanas, eu iria colocar a da Parashá da semana passada e a da Parashá da semana anterior. É isso, vamos ficando por aqui. Sou David Ben-Ezra, muito obrigado pela sua atenção e espero você para a parte 2 dos 14 fundamentos de Maimônides na semana que vem. Shalom Lekulan, paz e plenitude a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.